Sem sombra de dúvida, meu refúgio é Deus no dia do mal, para sempre, porque é nele que eu me refugio. Então, quando isso acontece, eu estou seguro, eu estou tranquilo, porque este refúgio é o próprio Deus. Então, ele protege a minha vida. E dessa forma, eu fico tranquilo, sabendo que eu estou nessa confiança. Por isso não serei abalado em tempo algum, não importa o que aconteça. Isso é uma verdade. Isso é uma segurança para mim e para todo aquele que tem o Deus vivo como seu refúgio e fortaleza hoje no século XXI. Então, é preciso que se fale sobre isso. É preciso que a humanidade entenda isso. Porque muitas pessoas por aí não têm esse refúgio. Não têm essa fortaleza em suas próprias vidas. E, não tendo isso, elas ficam aflitas, elas ficam desesperadas. Elas ficam cheias de angústias quando acontece no mundo muitas situações que podem tirar a sua segurança, sua paz, como terremotos, tsunamis, incêndios, violência e várias outras coisas que tiram a paz das pessoas. Por que isso acontece? Porque muitas delas não têm o Deus vivo como seu único refúgio e fortaleza. Esse é o grande erro que a humanidade comete contra si mesmo, ou contra si mesma. Então, é preciso que o ser humano, de forma geral, tenha a Deus como seu único refúgio e fortaleza, para sempre. Dessa forma ele vai viver tranquilo, sem dúvida alguma. Então agora, para falar ainda mais a respeito disso, eu vou ler aqui alguns textos que expressam essa verdade. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 31. Olha o que está escrito aqui, ó. Vou ler aqui, ó. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Então, Deus é o escudo de todos aqueles que se refugiam nele. Esse escudo é poderoso demais. Ele é indestrutível. Ele faz com que as pessoas que estejam atrás dele não sejam atingidas por nada em tempo algum. Assim elas ficam seguras, em paz, tranquilas, sabendo que esse escudo é o próprio Deus. Então, isso é maravilhoso. É algo que as pessoas deveriam experimentar, deveriam provar, deveriam sentir essa proteção desse escudo que é o próprio Deus em suas próprias vidas, para que elas fiquem em segurança, tendo o conforto divino de saber que Deus é o escudo delas para sempre. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 25. Livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 4. Vamos ler aqui, ó. Está escrito assim: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos... eu vou ler só essa parte aqui, ó. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Então, é assim que Deus é para as pessoas. Para as pessoas que creem nele, que o obedecem, que
que praticam a sua vontade e fazem a sua vontade, que amam a Ele com interesse de coração, que servem a Ele com interesse de coração. Então, para esses, Deus é o refúgio, a fortaleza. Então, as pessoas podem se abrigar nele e assim não sofrerão nada. Porque dentro dessa fortaleza, que é o próprio Deus, aqueles que estão ali não são atingidos por nada em tempo algum. Essa é a verdade que as pessoas têm que experimentar em suas próprias vidas através do próprio Deus. Porque Deus é o refúgio. E não há outro melhor refúgio do que esse em tempo algum. Então, essa é a verdade que tem que ser vivida pelas pessoas. De fato, de verdade mesmo. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está no livro dos Salmos. Salmos 37. Deixa eu ver aqui. Livro dos Salmos. Salmos 37, versículos 39 e 40. Vamos ler aqui, ó. Versículos 39 e 40. Então está escrito assim, ó. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Então, no dia de qualquer tribulação, Deus é o refúgio dos justos. Ele diz mais aqui, ó. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Então, quando os justos buscam refúgio em Deus, Deus os salva dos ímpios e de qualquer coisa que esteja acontecendo que tente atentar contra a vida do justo. Deus será o refúgio dessas pessoas, a fortaleza segura, inabalável, no qual essas pessoas têm confiança. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam em tempo algum. Então, a confiança em Deus, sendo Deus a própria fortaleza deles, faz com que isso aconteça e eles não terão medo de nada que possa acontecer em tempo algum. Essa é a verdade, porque o próprio Deus vai livrar eles dessas coisas. Então, isso é importante ser dito para que as pessoas entendam isso. Porque não adianta ficar por aí tentando se esconder de coisas que acontecem no mundo, criando bunkers ou abrigos subterrâneos para escapar de alguma coisa que possa acontecer no mundo. Não precisa disso. O que se precisa sim, e que a humanidade precisa entender, é que Deus seja o refúgio da humanidade inteira. Isso tem que acontecer mesmo. E as pessoas têm que estar convictas disso, seguras, com confiança em Deus, para que assim elas possam estar seguras contra as coisas que podem acontecer. Então agora eu vou ler aqui o último texto que está no livro dos Salmos também, agora Salmos 46. Vou passar umas páginas aqui. Salmos 46, do versículo 1 ao 3. Então vamos ler aqui, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, se acontecer todas essas coisas no mundo, Deus será o refúgio dessa pessoa. Assim, ela não vai se abalar em tempo algum. Ela não vai ficar com medo, com angústia, dominando a sua vida. Não, ela vai estar segura e firme, porque ela estará tendo como refúgio e fortaleza o próprio Deus. Isso é bom demais. Isso é a segurança que as pessoas precisam ter, que a humanidade precisa conhecer profundamente, para que assim possa estar segura contra essas coisas que possam acontecer no mundo. Como hoje já vemos muitas coisas acontecendo no mundo aí. E muitas dessas coisas que estão acontecendo no mundo hoje estão deixando muitas pessoas com medo, inseguras, sem estabilidade, sem segurança alguma. Elas ficam aflitas, desesperadas, pedindo um socorro, uma ajuda a alguém.
Mas tudo isso pode ter um fim quando Deus é o refúgio e a fortaleza dessas pessoas. Quando Deus se torna o refúgio e a fortaleza dessas pessoas, elas estão tranquilas, em paz. O corpo, a alma e o espírito dessas pessoas estão seguras em Deus, que vai guardá-las, vai protegê-las, vai dar alívio, paz e segurança para essas pessoas. Então, essa é a verdade, pessoal, sem dúvida alguma. Então, é preciso entender isso, que o refúgio da humanidade inteira tem que estar em Deus no dia do mal, para que Ele possa agir a seu favor e ao meu favor, sendo o nosso refúgio e fortaleza, bem presente nas tribulações que irão acontecer no mundo. Então, isso é segurança, é confiança, é descanso para nossas almas, para que não possamos ficar ansiosos por essas coisas em tempo algum, e nem ficar angustiados com medo, atemorizados. Não, pessoal, nós temos um Deus vivo e verdadeiro, poderoso demais, para nos salvar dessas coisas. Ele tem que ser, sim, o refúgio e a fortaleza da humanidade inteira. É isso que está faltando. Então agora é hora da humanidade inteira abrir os olhos para essa realidade, para viver essa realidade. A realidade que a humanidade tem que viver é Deus sendo o seu refúgio e fortaleza para sempre. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.